Fala galera, e esta noite você dorme comigo? Já chegou o Netflix? Galera, antes de começar a crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, já coloca aí nos comentários o que achou sobre o filme pra gente já poder seguir conversando. E galera, antes de assistir o filme, tá? Curiosamente assim, eu acabei assistindo o filme bem tarde, né, no dia do lançamento, que foi na quarta-feira, e obviamente que eu procurei algumas informações já sobre quem já tinha visto o filme antes, que de vez em quando eu gosto de fazer essa troca e tudo mais. E eu consegui achar, assim, críticas literalmente polarizadas, assim. Algumas críticas realmente enaltecendo, tá, toda a parte que acontece sobre, principalmente, o sentimentalismo que tem empregado dentro da história, né, as motivações de realmente ser um drama íntimo sobre o casamento. E, ao mesmo tempo, né, do outro lado dessa polarização, realmente colocando como literalmente um dos piores filmes já colocados, principalmente, né, os piores filmes poloneses já colocados no Netflix, assim, compartilhando muito como eles fossem mais do mesmo, assim. Ok, daí fui assistir, né, o filme. E, principalmente, tá, eu percebo que nesse filme ele consegue trabalhar muito bem a dor da Nina. E a Nina, ela já está num casamento ali por tantos e tantos anos, já com suas duas filhas e tudo mais, onde ela está extremamente cansada. E esse cansaço todo provocado ali é algo que ela tenta combater dia após dia. E isso se percebe já na cena introdutória do filme, quando ela está sozinha com as filhas, e o marido chega, e tem toda aquela questão de aproximação, o quanto que ela sente, né, a falta de ser tocada literalmente. E isso tudo vai reverberando ali até a gente ver realmente, né, o ressurgimento na vida dela do antigo namorado, interpretado lá pelo Yannick. E isso tudo, o filme ele consegue colocar muito bem, assim, tá? Ao mesmo tempo que ele faz essa clareza toda dessa dor, né, íntima do que está acontecendo na vida da Nina, ela também, né, tem um momento onde até eu cheguei lendo uma crítica, tá, algo que é bastante curioso, assim, que existia dentro do filme uma glorificação em relação ao adultério. Eu não acho que o filme ele realmente entra, né, nessa linha, ele realmente vai nessa vertente e tudo mais, assim, ele não chega a fazer isso. Só que essas complicações todas, tá, que envolvem o casamento, envolvem realmente não estar mais feliz dentro e estar realmente lutando para tentar se manter naquela relação ali e não conseguindo receber, né, do seu companheiro ali o mínimo que gostaria, é óbvio que torna a pessoa ali extremamente vulnerável para qualquer outro tipo de sentimento, para qualquer outra pessoa que comece a demonstrar situações completamente diferentes ali para ela, vai ter sim uma aproximação. E acho que essa aproximação até a gente pode conversar um pouco assim sobrenatural, né? Não uma maneira muito mais natural de como acontecer assim esses elementos, tá? Claro que tudo que está colocado ali sobre o que representa o casamento, a gente pode discutir sobre essa tal glorificação do adultério e tudo mais, mas com um cuidado extremo, assim, porque a gente está falando muito sobre o sentimento de alguém que está lutando e está tentando realmente fazer com que as coisas funcionem no seu casamento. E acho que realmente a pá, né, de cal ali para tudo isso que a Nina sente e para onde ela decide literalmente, né, não mais lutar e também começar a se aproximar daí de verdade do Yannick, é quando o Maciek, né, o seu marido ali, decide simplesmente, né, viajar lá para a Islândia e ter aqueles 30 dias lá, onde ele vai fazer literalmente uma peregrinação, né, pelas montanhas da Islândia e tudo mais lá, num momento particular onde todo o peso da vida, né, que inclui ali as duas filhas, fica nas costas da Nina, e o quanto que isso é definitivo, assim, porque realmente ele está pensando exclusivamente nele. Porque se for falar de cansaço, pô, ela também está cansada, ele também está cansado, né, em relação a vida cotidiana, o quanto que tem o peso da relação de trabalho e tudo mais, e o quanto que eles não têm esses momentos sozinhos, e o quanto que ela achava até que eles teriam um momento do casal, né? Por exemplo, ali no fim de semana, e isso já não iria mais acontecer. Então, sabe, é uma sucessão de eventos que vão literalmente acontecendo na vida da Nina, que vai levando ela a ter essa fadiga, esse cansaço e tudo mais, para ela realmente pegar e começar a desistir do seu relacionamento e simplesmente começar a se entregar na vida do Yannick. É óbvio que o Yannick, por ser alguém que já teve uma importância gigantesca na vida da Nina, tem também assim uma facilidade de uma abertura. Não, o filme representa o quê? Ela não está se aproximando e depois se entregando para alguém que ela está conhecendo ali. Não é alguém novo, né? Quando o Yannick entra ali na agência e começa a trabalhar lado a lado com ela, e a gente começa a ver toda a questão dos flashbacks da história deles passada, a gente entende que
teve muita importância para ambos a relação que aconteceu. E a partir do momento onde se separaram, que realmente daí que a Nina acabou conhecendo, né, o Maciek, que teve as filhas e tudo mais, essa parte sentimental do que aconteceu na relação dos dois ficou em algum lugar guardada. E automaticamente, no momento que eles se veem, isso começa a voltar. Só que só começa a voltar na parte da Nina por quê? Justamente porque ela existe dentro dela também esse cansaço, essa fadiga toda em relação ao seu casamento, do quanto que ele está já quase como fosse num limbo, e esse limbo indo realmente para ter a questão do término, assim. Então, eu gosto como o filme ele vai apresentando tudo isso, né? E ele vai também colocando a visão dos pais da Nina, que também eu achei bastante interessante para tentar dar esses argumentos, né, prós e contras sobre a posição que a Nina está em relação ao machucar as outras pessoas ou apenas se machucar, né? Aquela conversa que ela tem com a mãe, ela é até muito visceral, assim, porque tu tá falando em questão de permanecer no casamento, né, para não machucar o marido, não machucar as filhas, toda a problemática que iria acontecer na vida desses três ali, por causa das decisões da Nina, daqui a pouco de simplesmente separar para ficar com o Yannick, sendo que a Nina, independente das escolhas, ela ia acabar se machucando, né? Independente, porque ali ela iria simplesmente guardar tudo que ela estava sentindo e permanecer numa relação onde ela não consegue mais se sentir verdadeiramente, não só incluso, mas feliz, literalmente feliz. Ou ela simplesmente lutar pela sua felicidade, mas acabar se machucando da mesma forma, porque ela ia provocar essa dor nas filhas e na dor do marido, no caso, né, ex-marido ali, se ela tomasse essa decisão. Logo depois vem essa conversa do pai também sobre as decisões, sobre ser um pouco fiel sobre o que está sentindo, né? Então eu gosto que o filme tenta apresentar, né, de uma maneira assim bem clara os motivos e o que podem levar realmente a serem motivos para uma possível decisão que a personagem pode tomar. E ela toma essa decisão. Só que daí, óbvio que o roteiro ele constrói, né, toda aquela parte final ali em relação ao Maciek ter realmente, né, o seu acidente, o seu ferimento, a situação no hospital que transforma aquela relação por completo no final. O filme ele fica extremamente em aberto, né? Só que ele fica em aberto num momento onde o que o Yannick faz de ir até o hospital e dizer para ela, né, que iria deixar ela ir, tudo mais, mas iria continuar sempre ali, isso significa muito em relação do sentimento, assim. E ela ficar sozinha naquele final, depois de não ter tido uma entrega clara, né, digamos, de felicidade e compartilhamento no momento que o Maciek acorda lá no leito do hospital e tudo mais, também representa o quê? Que ela vai acabar escolhendo a opção um, né? A opção aquela que a mãe tinha falado para ela, do não machucar a sua família, de guardar tudo aquilo que ela estava sentindo e permanecer naquela relação ali e continuar agora, principalmente junto com o Márcia, para ele poder se recuperar e tudo mais. E o filme, ele constrói essa situação, né? Ele deixa isso em aberto, mas muito mais jogando para o lado onde ela vai acabar permanecendo com tudo isso guardado dentro dela, sobre o que ela sentia em relação ao Yannick, mas também para que essa dor que ela está fique apenas guardada para ela, que ela não provoque essa dor para as outras pessoas. Mesmo que antes ali, aquela questão do celular, tá? De ter a ligação e o Márcio que ouvir o momento lá, né, que literalmente, né, eles estão fazendo sexo, né, a Nina com o Yannick, eu achei meio uma escolha meio ruim do roteiro, tá? Sinceramente, assim, eu não gostei de como que ele descobre a situação, porque eu acho algo extremamente cruel para qualquer um que fosse colocado nessa situação. Por mais que a gente entenda que quando eles têm uma conversa antes no telefone, né, na verdade é a segunda conversa, né, que na primeira conversa o Márcio acaba descobrindo lá que existia um tal do Yannick, né, através da filha que estava cuidando, e a gente já entende aqueles momentos de silêncio que eles não têm mais o que falar e fica aquele, né, limbo entre os dois ali, um de cada lado daquela ligação. Quando tem o segundo momento, né, que ele pergunta novamente, né, que o Márcio pergunta de novo para Nina, quem era realmente, se ela estava realmente traindo ele, e ela fala, né, que não sei o que, e daí ele pergunta se ela estava se vingando dele, e daí ela pergunta se tem algum motivo e ele não responde. A gente sabe muito bem que isso é uma soma de elementos todos que vão acontecendo dentro daquela relação também para ter esse momento de vingança ali, inclusive a sua própria escolha de estar
nesse momento tão crucial, tão importante dentro, né, dessa jornada sozinha ali para ter esse descanso e tudo mais. Então, essa escolha específica do roteiro, tá, é algo que eu não gosto, porque ela acaba se tornando extremamente cruel. Eu não sei se o personagem, tá, porque eu daí, é obviamente que eu trago um pouco pra mim. Eu não sei se descobrisse uma situação dessa forma, se eu iria ter qualquer tipo de conversa. Porque assim, eu já fui casado, já me separei, eu tenho uma filha. Se tivesse tido uma situação dessa forma, não sei se, né, eu voltaria a conversar ou, né, de uma maneira para buscar algum tipo de acerto sobre tudo aquilo e principalmente uma tentativa de continuação de uma relação, sabe? De tão cruel, brutal que é ele ouvir, e a gente percebe que o filme constrói isso, né? No momento que ele sai correndo e tudo mais. Isso também dá um pouco de consequência, assim, do porquê que ele decide descer e tentar ajudar lá, né, o outro homem que tá ferido lá, que acabou caindo. Então, são duas escolhas do roteiro, assim, que funcionam muito porque o filme quer construir dessa dúvida final da Nina, mas a primeira eu faria, acho que, algo completamente diferente. Eu acho que a maneira como eles estavam levando, por ele descobrir através da filha de uma coisa simples, porque naquele momento lá a criança não tem nenhum tipo de por que que ela vai ter um cuidado com a informação, sendo que é algo tão puro e genuíno do que está acontecendo ali não teria porquê. Sabe, acho que o filme poderia ter explorado muito mais uma outra situação assim, para não ter entrado numa parte tão brutal do que está acontecendo ali. Mas galera, pô, quero muito saber de vocês. O que que acharam do filme? Coloquem embaixo nos comentários pra gente seguir conversando. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.